E a gente agora volta com mais competências do juiz de garantias, mais incisos aí trazendo questões da investigação preliminar que o juiz de garantias vai decidir. Aparece para você o inciso 7, decidir sobre o requerimento de produção antecipada de provas consideradas urgentes e não repetíveis, assegurados o contraditório e a ampla defesa em audiência pública e oral. Então, produção antecipada de prova a gente vai ter exatamente na fase preliminar. A produção antecipada de prova, ela vai ocorrer para que a prova seja produzida sob o contraditório como se fosse, por exemplo, numa audiência durante a instrução. A testemunha em estado terminal, que precisa ser ouvida para a elucidação dos fatos, pode vir a falecer a qualquer momento. O juiz, então, decreta a produção antecipada de provas para que, sob o contraditório, na presença do MP, da defesa e do próprio investigado, essa testemunha possa prestar depoimento, ainda na fase preliminar, como se fosse na instrução. Sendo assim, é o juiz de garantias que vai decidir sobre o requerimento de produção antecipada de provas, conforme o inciso 7. O inciso 8 diz, prorrogar o prazo de duração do inquérito. Estou falando, portanto, de investigação preliminar, estando o investigado preso em vista das razões apresentadas pela autoridade policial e observado o disposto no parágrafo 2º deste artigo. Então, a duração do inquérito, ela é limitada. A gente sabe que o inquérito, no caso de indiciado preso, a regra geral é que a gente tenha 10 dias para a conclusão, enquanto o indiciado solto, 30 dias. De modo que cabe ao juiz de garantias fazer a prorrogação se a autoridade policial assim o requerer. A novidade é que o artigo 3º-B, parágrafo 2º, ele traz uma prorrogação do prazo do inquérito do indiciado preso. Olha só o que está aí, ó. Se o investigado estiver preso, o juiz das garantias poderá, mediante representação da autoridade policial e ouvido o Ministério Público, prorrogar uma única vez a duração do inquérito por até 15 dias, após o que, se ainda assim a investigação não for concluída, a prisão será imediatamente relaxada. Olha que interessante agora o pacote anticrime prevendo prorrogação de inquérito no caso de indiciado preso, o que antes não era possível. A gente sempre aprendeu, antes do pacote anticrime, que inquérito com indiciado preso não podia ter o seu prazo prorrogado. Agora pode, por mais 15 dias. Veja, então agora são 10 dias, que é o prazo normal, prazo geral, previsto no artigo 10 do CPP. 15 dias é o prazo da prorrogação. Qual que é o problema? Esse dispositivo também foi suspenso pelo ministro Luiz Fux. Então a gente tem que esperar a volta do dispositivo aí, conforme o Supremo Tribunal Federal decidir. E veja, eu não tenho culpa, porque eu não sei quando você vai assistir essa aula, eu não sei quando. Então você precisa acompanhar a jurisprudência do STF para saber quando a gente vai ter, de fato, esse inquérito com o indiciado preso podendo ser prorrogado pelo prazo de 15 dias. Quando vai acontecer, eu não sei. Então, a gente tem aí essa possibilidade e é o juiz de garantias que vai permitir isso. A gente passa adiante, o inciso 9 diz, determinar o trancamento do inquérito policial quando não houver fundamento razoável para a sua instauração ou prosseguimento. Leia-se, permitir o trancamento quando não houver justa causa para a instauração do inquérito ou para o seu prosseguimento. Justa causa, leia-se, indícios mínimos para que a gente possa ter aquele crime sendo investigado. Ou então um fato manifestamente atípico. O juiz de garantias, então, vai ter esse poder de trancamento do inquérito. Eu defendo a posição de que a aplicação desse inciso 9 não depende de impetração de habeas corpus. Explico. A partir do momento em que a lei previu expressamente que o juiz de garantias pode trancar o inquérito por justa causa, entendendo a defesa técnica, por exemplo, que o delegado está agindo de forma arbitrária porque instaurou o inquérito em relação a um fato que sequer é crime, a defesa, então, pode, por meio de petição simples, não precisa de habeas corpus, na nossa opinião, uma petição simples seria suficiente nos autos do procedimento para que o juiz analisasse a possibilidade de trancamento. É óbvio, se o advogado resolver impetrar um HC, tá bom também, pode também, claro. O HC contra ato do delegado de polícia é julgado, inclusive, pelo juiz de primeira instância, no caso, o juiz de garantias.
Agora, não vejo necessidade, a partir dessa previsão expressa do inciso 9, uma petição simples, no nosso sentir, resolveria o problema para trancar esse inquérito, quando for manifesta essa ausência de justa causa. Inciso 10, requisitar documentos, laudos e informações ao delegado de polícia sobre o andamento da investigação. Eu vou circular aqui várias vezes a palavra andamento, várias vezes, para você não confundir. O inciso 10 não está em contradição lá com o terceiro A, porque o terceiro A diz que o juiz não pode ter iniciativa probatória. E o que pode confundir aqui é achar que o juiz pode requisitar diligências à autoridade policial, porque isso viola o sistema acusatório também, essa requisição de diligências. Não é requisição de diligências aqui, ó. Aqui é requisição, quando eu digo diligência, não é requisição de diligência probatória. Aqui é requisição sobre o andamento da investigação. O juiz quer saber como o delegado está atuando, se aquela investigação está andando, se os prazos estão sendo cumpridos, se está havendo celeridade ou se está sendo postergada a investigação, quem sabe aí, por causa dos interesses pessoais de alguém, a gente não sabe. Então veja, aqui é sobre o andamento, não é a requisição de prova em si. Aquela ideia que a gente ainda tem lá no CPP de que juiz pode requisitar diligências da autoridade policial, tá lá no CPP? Tá lá, mas é exatamente isso que viola o sistema acusatório, é exatamente isso que em tese o pacote anticrime veio para acabar, não querer que o juiz se envolva em produção de prova. E pior ainda na fase preliminar, pior ainda na investigação preliminar. Então a gente tem aí o inciso 10, o inciso 11, decidir sobre os requerimentos de, letra A, interceptação telefônica do fluxo de comunicações em sistemas de informática e telemática ou de outras formas de comunicação. B, afastamento dos sigilos fiscal, bancário, de dados e telefônico. C, busca e apreensão domiciliar. D, acesso a informações sigilosas. E, outros meios de obtenção da prova que restringam direitos fundamentais do investigado. Ou seja, esse inciso 11 ele traz um rol exemplificativo de decisões que o juiz de garantias pode tomar, analisando restrições a direitos fundamentais. Então perceba, em suma, a mensagem é: o que for da fase preliminar para decidir, é o juiz de garantias que vai decidir. Essa é a mensagem do pacote anticrime em relação a esse instituto. Então aqui a gente tem um rol meramente exemplificativo, até porque na linha E, você vê que a gente tem aqui uma norma de extensão. Outros meios de obtenção da prova que restringam direitos fundamentais do investigado, ou seja, tudo aquilo que diga respeito a direito fundamental esteja ligado à fase preliminar, quem é que tem que decidir? O juiz de garantias. O inciso 12. Julgar o habeas corpus impetrado antes do oferecimento da denúncia. Julgar o habeas corpus impetrado antes do oferecimento da denúncia. Então perceba que impetrado o habeas corpus antes do oferecimento da denúncia, cabe ao juiz de garantias julgar, e aí eu faço uma ressalva, desde que ele seja o competente em relação àquela autoridade coatora que praticou o ato. Porque perceba, ó, se for contra ato do promotor de justiça, já não é o juiz de garantias, porque aí o julgamento já vai ser na segunda instância. Se for contra ato do próprio juiz, já não é o juiz de garantias, porque aí o julgamento também vai ser na segunda instância. Aqui eu estou falando de habeas corpus antes do oferecimento da denúncia, em relação às autoridades coatoras, cuja função indiquem a competência do juiz de primeira instância para julgar o habeas corpus. Por exemplo, o delegado de polícia. Então vou colocar aqui, ó, exemplo, o delegado de polícia. O delegado de polícia, que é o exemplo clássico, mas não significa que é só ele. Eu posso ter também o diretor do presídio. Se for o caso de medida de segurança, o diretor do hospital psiquiátrico, onde o indivíduo cumpre uma internação cautelar, enfim. Qualquer situação aqui em que a autoridade coatora indique alguém que praticou um ato e que essa autoridade coatora está relacionada à competência do juiz de primeiro grau, no caso, o juiz de garantias. Inciso 13. Determinar a instauração de incidente de insanidade mental, até porque o delegado de polícia não pode determinar isso de ofício. Eu chamo a sua atenção, o CPP é muito claro no sentido de que
A competência é do juiz para a decretação do incidente de insanidade mental na fase de investigação preliminar. Cuidado, que eu já vi isso cair numa prova de delegado de polícia da Paraíba, um item do CESP, inclusive, dizendo, se o delegado de polícia verificar na fase preliminar que há indícios de inimputabilidade do investigado, pode determinar a instauração de incidente de insanidade mental. Mentira! Item errado. Quem tem que determinar é o juiz, é competência do juiz. A questão é, com a entrada em vigor do juiz de garantias, ele passa a ser a autoridade judicial competente para o incidente de insanidade mental. E aí eu trago para você um julgado bem legal do Supremo Tribunal Federal, um julgado do informativo 838, que diz o seguinte, o incidente de insanidade mental é prova pericial constituída em favor da defesa. Logo, não é possível determiná-lo compulsoriamente na hipótese em que a defesa se oponha à sua realização. Nesse sentido, decidiu o STF, segunda turma, HC 133078, Rio de Janeiro, relatora ministra Carmen Lúcia, julgado em 6 de setembro de 2016. Olha que legal isso, O Supremo dizendo que o juiz, e aqui, no caso aqui o juiz de garantias, ele precisa primeiro ouvir a defesa antes de decidir acerca do incidente de insanidade mental. Vinícius, por que isso? Porque para a defesa pode não ser interessante o incidente. Vinícius, mas a descoberta da inimputabilidade não é boa para a defesa porque gera uma absolvição, ainda que a gente chame essa absolvição de imprópria, né? Porque, na verdade, está se absolvendo, mas aplicando uma medida de segurança. Agora, a indagação aqui é a seguinte, não seria bom para a defesa um incidente? Nem sempre. Às vezes a defesa prefere uma condenação em regime aberto, por exemplo, do que uma internação. Então, a depender da circunstância, pode não ser bom para a defesa. De maneira que, para o que a gente tem aqui, o STF decidindo isso no ano de 2016, e o entendimento continua sendo esse, preciso que a defesa seja ouvida para a instauração, para a decretação pelo juiz do incidente de insanidade mental. Uma decisão muito boa do Supremo Tribunal Federal. Outras competências do juiz de garantias. Inciso 14. Decidir sobre o recebimento da denúncia ou queixa nos termos do artigo 399 deste Código. Olha que interessante, recebimento de denúncia ou queixa como competência do juiz de garantias. Dali por diante vai ser o juiz da instrução, mas o recebimento cabe ao juiz de garantias. Inciso 15. Assegurar prontamente, quando se fizer necessário, o direito outorgado ao investigado e ao seu defensor de acesso a todos os elementos informativos e provas produzidos no âmbito da investigação criminal, salvo no que concerne estritamente às diligências em andamento. Olha que legal esse inciso 15. Lembra daquela súmula vinculante número 14, que trata do acesso do defensor aos autos da investigação preliminar? Pois é, tem tudo a ver com esse inciso 15. E quem vai assegurar esse direito, naturalmente, vai ser o juiz de garantias, porque ainda estamos na fase de investigação preliminar. Sendo, portanto, o juiz de garantias, ele, por exemplo, é quem vai apreciar eventual habeas corpus contra ato do delegado de polícia que não deixou o defensor ter acesso à investigação preliminar, nos moldes da súmula vinculante número 14, aquelas diligências já documentadas nos autos e tal, diligência em andamento não pode, depois você vai lá na súmula vinculante e vê como é que funciona isso. Mas a questão é, quem vai analisar sobre esse direito do defensor, do advogado, quem é? O juiz de garantias. Inciso 16. Deferir pedido de admissão de assistente técnico para acompanhar a produção da perícia. Eu vou só rapidamente descrever aqui quem é a figura do assistente técnico. O assistente técnico, ele é um profissional de determinada área do conhecimento, indicado por alguma das partes, seja a acusação ou a defesa, e que vai produzir um parecer acerca da perícia realizada pelo perito. O perito faz a perícia, o assistente técnico opina sobre a perícia. Isso tendo sido indicado pela acusação ou pela defesa. Basicamente é essa a função do assistente técnico. O juiz de garantias, ele defere o pedido para que o assistente técnico possa acompanhar a produção da perícia. Então, ele não vai participar da perícia, mas ele vai acompanhar a produção
da prova pericial. Isso para ele entender o que o perito usou ali como procedimento para chegar a determinada conclusão, o que é muito importante para a figura do assistente técnico. Mas uma coisa que eu considero interessante aqui nesse inciso 16 é o seguinte, aqui eu estou falando da admissão de assistente técnico pelo juiz de garantias, obviamente, na fase de investigação preliminar. Claro, se eu estou falando de juiz de garantias, estou falando de investigação preliminar, não estou falando da instrução. O problema é que o inciso 16 vai confrontar, vai ser contraditório ao que está previsto no artigo 159, parágrafo 5º do CPP, que diz, durante o curso do processo judicial, é permitido às partes, quanto à perícia, 2, indicar assistentes técnicos que poderão apresentar pareceres em prazo a ser fixado pelo juiz ou ser inquiridos em audiência. Olha o problemão que a gente tem. 159, parágrafo 5º do CPP, que não foi revogado pelo pacote anticrime, eu digo, não tem nenhum indicativo de revogação para ele, ele deixa claro que durante o curso do processo judicial, ou seja, com a ação penal já deflagrada, denúncia já recebida, vai ser permitido às partes indicar assistentes técnicos. Enquanto a gente volta no inciso 16, e a gente vê aqui no inciso 16 uma coisa doida, porque é o juiz de garantias admitindo assistente técnico, como eu frisei, na investigação preliminar. Olha que louco! Enquanto o 16 está permitindo que o assistente técnico já seja indicado e admitido na investigação preliminar, a gente passa para um 159, parágrafo 5º e vê o quê? Vê o CPP dizendo que essa indicação já tem que ser durante o processo judicial, isto é, com a ação penal deflagrada, denúncia recebida. Então, uma contradição aí que a gente... Eu diria o seguinte, com o pacote anticrime entrando em vigor, não é que revogou 159, parágrafo 5º, na verdade ampliou a sua interpretação, Então, onde está escrito processo judicial aqui, que você lê, leia-se persecução penal. Então, eu vou ampliar isso aqui, para dar uma interpretação extensiva e dizer, persecução penal. Pronto, fica mais fácil para a gente, porque abrange as fases, as etapas aí da apreciação dos fatos, tanto a investigação preliminar quanto a instrução, e está tudo certo. Eu não vou dizer que revogou 159, parágrafo 5º, não. Basta que a gente faça uma interpretação um pouco diferenciada desse 159, parágrafo 5º, até porque os incisos são importantes. Eu trouxe aqui o inciso 2, indicação de assistente técnico para apresentar parecer, eu não posso revogar isso, no CPP, isso é muito importante, é uma questão conceitual até. Inciso 17, decidir sobre a homologação de acordo de não persecução penal ou os de acordo de colaboração premiada quando formalizados durante a investigação. Então, a NPP e acordo de colaboração premiada também a homologação cabe ao juiz de garantias. Nesse momento que eu falo para vocês, eu repito, estou sendo chato com isso, mas é preciso que você tenha em mente aquilo que eu estou dizendo. Ainda está suspenso o juiz de garantias. Nesse momento, os ANPPs e colaboração premiada, os acordos estão sendo homologados pelo juiz de sempre, né? O juiz que é o da fase da investigação e fase da instrução, o juiz de sempre. É ele que está homologando esses acordos. No entanto, com a vigência plena e eficácia plena do juiz de garantias, os acordos serão homologados por ele, né, quando formalizados durante a investigação. Porque, veja, a gente vai ter aula sobre colaboração premiada e a gente vai ver que o acordo pode ser proposto, inclusive, após o trânsito em julgado. Aí não cabe falar em juiz de garantias. O acordo pode ser proposto, inclusive, na instrução. Aí não cabe falar em juiz de garantias. Mas o acordo sendo proposto na fase de investigação preliminar, aí sim, é o juiz de garantias quem realizará essa homologação. Inciso 18. Outras matérias inerentes às atribuições definidas no caput deste artigo. Ou seja, é tudo que diga respeito à investigação preliminar. O legislador, no inciso 18, basicamente está dizendo para você o seguinte, eu não tenho condições de prever todas as possibilidades. Eu trouxe aqui um rol com um monte de inciso, com várias coisas, que são as coisas mais corriqueiras que acontecem. Agora, todas as possibilidades, todas as imprevisões daquilo que possa ocorrer numa investigação preliminar para o juiz decidir, dá para o juiz de garantias. A competência é dele, ele que vai avaliar. E isso por força do
inciso 18, que traz essa ampliação. Legal? Beleza. Então eu tenho agora o artigo 3º-C, que vai dizer o seguinte, ó, a competência do juiz das garantias abrange todas as infrações penais, exceto as de menor potencial ofensivo. Olha que interessante, porque no juizado eu não vou ter a figura do juiz de garantias, até porque medidas judiciais na fase preliminar do juizado são pouquíssimas, de menor complexidade, e cessa com o recebimento da denúncia ou queixa na forma do artigo 399 deste Código. Parágrafo 1º. Recebida a denúncia ou queixa, as questões pendentes serão decididas pelo juiz da instrução, ou seja, aquilo que ainda não foi avaliado pelo juiz de garantias e ficou pendente, o juiz da instrução, obviamente, vai ter competência para decidir. Parágrafo 2º. As decisões proferidas pelo juiz das garantias não vinculam o juiz da instrução e julgamento, que após o recebimento da denúncia ou queixa, deverá reexaminar a necessidade das medidas cautelares em curso no prazo máximo de 10 dias. Parágrafo 2º. Olha só, vamos interpretar com calma esse parágrafo 2º aqui. É claro que o juiz da instrução ele não vai ficar vinculado às decisões do juiz de garantias, até porque os momentos são outros. Aquilo que vai acontecer na instrução já está num outro momento. Às vezes aquela prisão que foi decretada lá na fase de investigação preliminar não é mais necessária na fase de instrução. Claro que o juiz da instrução vai poder revogar, não é nenhum desrespeito ao que o juiz de garantias fez, são momentos distintos. Agora, por favor, legislador, colocar um prazo de 10 dias como prazo máximo, eu até diria como prazo recomendável, como prazo regular, como prazo máximo de 10 dias, como se o juiz da instrução, passados 10 dias, não pudesse mais reavaliar nada, por favor, por favor. Então, tudo bem que numa prova objetiva, caindo da forma que está aqui, prazo máximo de 10 dias, beleza, você vai marcar da forma que está aqui, mas não é assim que vai acontecer na prática. A gente não vai dizer que uma vez recebida a denúncia, passados 10 dias, o juiz da instrução não pode mais reavaliar medidas cautelares que foram decretadas pelo juiz de garantias, até porque, né, você vê, às vezes parece que não foi o mesmo legislador que criou os dois artigos. Eu digo assim, claro, aqui tem um monte de deputado e senador que meteu o bedelho aqui, mas o que eu digo é o seguinte, parece que foram congressos legislativos distintos. Que lógica tem? Se o próprio pacote anticrime está trazendo a necessidade de reavaliação da prisão a cada 90 dias, reavaliação da prisão preventiva a cada 90 dias, como é que eu vou colocar um prazo máximo de 10 dias para o juiz da instrução reavaliar medidas cautelares? Então, ó, esse prazo máximo aqui é letra morta aí na lei. Parágrafo 3º. Os autos que compõem as matérias de competência do juiz das garantias ficarão acautelados na secretaria desse juízo, à disposição do Ministério Público e da Defesa, e não serão apensados aos autos do processo enviados ao juiz da instrução e julgamento, ressalvados os documentos relativos às provas irrepetíveis, medidas de obtenção de provas ou de antecipação de provas, que deverão ser remetidos para o apensamento em apartado. Parágrafo 4º. Fica assegurado às partes o amplo acesso aos autos acautelados na Secretaria do Juízo das Garantias. Não! Olha só, esse parágrafo 3º, em respeito a eles, eu vou circular, mas depois eu vou fazer assim, ó. Vou marcar um X riscando, porque não tem mais sentido falar em autos acautelados em secretaria de cartório, quando a gente tem processo judicial eletrônico mesmo antes da pandemia do coronavírus. Eu gravei já um vídeo sobre juízo de garantias quando ainda não tinha pandemia, e eu já tinha falado que esse parágrafo 3º e também o parágrafo 4º, eles já estavam ultrapassados, que a lei já entrava em vigor ultrapassada. Por quê? Porque autos físicos se tornaram obsoletos. Eu não sei a realidade do Brasil todo, se ainda tem processo físico aí Brasil afora, mas com certeza já é uma minoria. E se tem, já está na fase de transição para a digitalização. Então dizer que autos, aquilo que o juiz, as matérias de competência do juiz de garantias ficarão acauteladas na secretaria, meus amigos, daqui a pouco não vai ter nem secretaria do juízo. Está sendo tudo digital. Vai ficar tudo anacrônico, daqui a pouco não vai ter nem sentido ter um espaço físico, porque tudo vai ser decidido digitalmente, você não vai ter mais quase servidor nem no fórum.
O que se dirá ficar cautelado na Secretaria do Juízo não existe. Tudo agora é processo judicial eletrônico. Se for para ter uma espécie de apenso, vai ter lá um anexozinho, né? Um link dizendo, ó, tem esse procedimento aqui que foi o juiz de garantias que decidiu. Você vai clicar no link e vai ver. Não vai ficar cautelado em Secretaria de Juízo coisa nenhuma. Isso acabou, não existe mais. Artigo 3º-D. O juiz que na fase de investigação praticar qualquer ato incluído nas competências dos artigos 4º e 5º deste Código ficará impedido de funcionar no processo. Parágrafo único. Nas comarcas em que funcionar apenas um juiz, os tribunais criarão um sistema de rodízio de magistrados a fim de atender às disposições deste capítulo. Então, o artigo 3º-D, ele está deixando claro que é uma causa de impedimento aquele juiz que atuou na investigação preliminar a atuar de novo na fase de instrução. Impedimento, nulidade absoluta dos atos praticados na fase de instrução se o sujeito já atuou na fase preliminar. Beleza, até aí legal. Aí o parágrafo único está dizendo, nas comarcas em que funcionar apenas um juiz, os tribunais realizarão um rodízio, claro, para viabilizar, considerando as dimensões continentais do nosso território. Porém, eu chamo a sua atenção para o seguinte, ó, com a pandemia mudou tudo. Daí a importância de eu gravar novamente esse curso já mais de um ano depois do início da pandemia do coronavírus. Por que está sendo importante gravar? Porque a gente já está se adaptando à nova realidade. Veja, eu não vejo mais necessidade de fazer rodízio de juiz de garantias indo em comarca. Se a gente institucionaliza o juízo digital, que já está sendo uma realidade em vários tribunais, eu posso ter um juiz de garantias que vai estar lotado na capital e decidindo questões sobre várias cidades do interior. Por quê? Porque o processo agora é eletrônico. Eu não preciso de um juiz presente numa sala de audiência mais. Percebe isso? O processo agora é eletrônico. Se o juiz de garantias está morando em Belo Horizonte e está decidindo sobre uma questão da comarca de Unai, lá em Minas Gerais, não tem problema nenhum, não precisa negócio de rodízio em comarca. Entenderam isso? Essa que é a questão com a modernidade, com a digitalização dos processos. Artigo 3º-E. O juiz das garantias será designado conforme as normas de organização judiciária da União, dos Estados e do Distrito Federal, observando os critérios objetivos a serem periodicamente divulgados pelo respectivo tribunal. Artigo 3º-F. O juiz das garantias deverá assegurar o cumprimento das regras para o tratamento dos presos, impedindo o acordo ou ajuste de qualquer autoridade com órgãos da imprensa para explorar a imagem da pessoa submetida à prisão, sob pena de responsabilidade civil, administrativa e penal. Parágrafo único. Por meio de regulamento, as autoridades deverão disciplinar em 180 dias o modo pelo qual as informações sobre a realização da prisão e a identidade do preso serão, de modo padronizado e respeitada a programação normativa aludida no caput deste artigo, transmitidas à imprensa, assegurados a efetividade da persecução penal, o direito à informação e a dignidade da pessoa submetida à prisão. Em suma, o juiz das garantias vai fiscalizar eventual acordo ilegal entre autoridade policial e imprensa para explorar a imagem do preso de uma forma antecipada, violando-se assim o princípio da presunção de inocência e, em alguns casos, com crime de abuso de autoridade, a depender da circunstância. Que eu coloco para você aqui o artigo 13 da Lei de Abuso de Autoridade, Lei 13.869 de 2019. Olha só o que a gente tem aí nesse artigo 13. Constranger o preso ou o detento mediante violência, grave ameaça ou redução de sua capacidade de resistência a 1. Exibir-se ou ter seu corpo ou parte dele exibido à curiosidade pública. 2. Submeter-se à situação vexatória ou a constrangimento não autorizado em lei. Então esse artigo 13 aí é exatamente o que eventualmente a autoridade policial pode vir a incidir se constranger o preso nessas circunstâncias aqui, a situação vexatória. Qual a relação do juiz de garantias com isso? Toda, porque cabe a ele preservar os direitos do preso na fase de investigação preliminar, dentre os quais a sua integridade física, a sua honra e outros direitos fundamentais. Violando-se o artigo 13, naturalmente, o juiz de garantias terá essa competência de fiscalização de eventual abuso de autoridade praticado.
Então a gente encerra aqui essa análise do juiz de garantias realizada em 2 blocos e eu estou tranquilo de que a gente trabalhou aqui pontos relevantíssimos que vão cair em prova. Ah, Vinícius, o juiz de garantias está suspenso, não vai cair em prova. Eu digo para você o seguinte, ó, mesmo suspenso pode cair em prova, como já caiu em prova antes do pacote anticrime. Quando não ainda se falava de juiz de garantias na nossa lei, quando ainda era um conceito meramente doutrinário, que, por exemplo, Aurí Lopes Júnior trabalha muito lá no livro dele, isso já foi cobrado em prova, já foi diferencial em prova do Ministério Público Federal para discorrer sobre investigação preliminar. Tem tudo a ver com o sistema acusatório, então uma dissertação sobre o sistema acusatório, menção ao juiz de garantia, já era uma coisa importante para o candidato antes do pacote anticrime. O que se dirá agora? O que a gente tem agora é apenas uma suspensão por tempo indeterminado por parte do STF, mas não quer dizer que não vai cair em prova, pode cair em prova sim. Inclusive, em segunda fase, questão dissertativa, o candidato demonstrar, mesmo com as normas suspensas, que ele é conhecedor do Instituto do Juiz de Garantias, isso faz muita diferença para o examinador. Então, ó, não negligencie esse tema nas suas provas pelo fato de, neste momento, estar suspenso. Pode ser que no momento que você assistiu essa aula já não está mais. Agora, não negligencie o tema achando que não vai cair. Ele pode cair sim. Um grande abraço para você, equipe MEG, sempre contigo.